Olá pessoal, esse é o canal Ciência, Filosofia e Religião. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto bastante controverso, né? Que é sobre a questão da origem da consciência. Será que ela é um produto do cérebro ou será que é necessário algo extrafísico para justificar a formação da consciência, né? As religiões se referem a esse algo extrafísico, obviamente, como alma, né? Então o nosso vídeo também se aplica àqueles que, seja a religião qual for, e que acredita que a alma é quem traz a consciência, que a alma se estende além da realidade física. Nosso vídeo vai ficar dividido em três partes, né? Na primeira parte a gente vai falar de um aspecto filosófico, né? Ou seja, dos argumentos que geralmente os ateus e os céticos costumam usar, né? Para refutar a visão espiritualista de que a consciência ela é estritamente um produto do cérebro. A gente vai mostrar um contraponto, mostrando como é que esses argumentos, geralmente eles são falados, eles são colocados de uma forma muito rápida, sem um aprofundamento, e que às vezes acabam dando a entender que a pessoa realmente teve razão no argumento dela de que o cérebro produz ali a consciência, né? E um terceiro momento, a gente vai falar da visão espiritualista, a gente vai explicar assim, com base ali no espiritismo, uma visão mais espiritualista, como que a consciência ela faz esse processo de comunicação com o corpo físico e como a consciência se manifesta num grau ali de realidade muito diferente aqui da nossa realidade física, né? Isso, exatamente. Bom, a gente fez aqui a nossa pesquisa, obviamente, né, sobre a posição, o posicionamento da ciência em relação à consciência, e a gente colocou na descrição todos esses links que sustentam a nossa pesquisa, né, e tal, são links de papers, né, são artigos científicos. E nós resolvemos criar esse vídeo não só para a gente passar aqui a nossa visão, né, com base racional, né, uma base aqui filosófica, mas também porque a gente não encontra assim no YouTube canais que sejam imparciais. A gente sempre vê canais assim que puxam para um lado extremamente material, quanto para um lado totalmente religioso e dogmático, né? E a gente quer justamente dar uma visão imparcial sobre o assunto. Bom, então, como o Léo disse na introdução, nós vamos construir toda a nossa linha argumentativa para poder explicar a impossibilidade da consciência ser causada por algo material, ou ela ter a sua essência material. Bom, para isso a gente tem que começar a dar justificativa, né, a explicação para os céticos de como a consciência é formada, né? Para o cético materialista, o cérebro que produz a consciência nas relações físico-químicas das redes de neurônios. O neurônio ele se comunica através de outros neurônios, através de neurotransmissores, né, que seriam os mensageiros químicos, né, seria a parte química do processo, e através de pulsos elétricos, né, literalmente uma tensão pequena, uma microtensão, né, que essas informações são levadas e os neurônios se comunicam, produzindo e armazenando tudo que nós somos, segundo eles. Ou seja, então o cérebro seria originário de uma causa física, um processo físico-químico. Mas antes de nós entrarmos na contradição, a gente precisa definir algumas premissas. A primeira premissa: o que é consciência? Como a gente vai trabalhar com o conceito de consciência? A gente sabe, né, Léo, que existem várias definições do que seria consciência no campo biológico, no campo psicológico, no campo sociológico, antropológico, diversas formas de você olhar para uma mesma questão. Mas aqui a gente resolveu trabalhar uma questão da consciência como sendo a faculdade de poder perceber algum estímulo externo ou interno. Ou seja, quando um indivíduo dotado de consciência consegue perceber algum estímulo externo, podemos dizer que esse indivíduo tem consciência, ou seja, ele percebeu que estava sendo estimulado. Quando esse estímulo vem de dentro, é o que a gente pode falar do princípio da identidade. O indivíduo, ele se identifica como um indivíduo. Ele percebe que ele é um indivíduo. Por isso que existem vários tipos, digamos, de níveis de consciência. No cachorro, no animal, eles têm um tipo de consciência, e no ser humano essa consciência, digamos assim, ela é manifestada de maneira plena. Ou seja, nós temos o princípio da autoidentidade, nós nos reconhecemos como indivíduos e nós somos capazes de perceber os estímulos externos. Resumindo, a consciência é a capacidade de perceber os estímulos externos e internos. A gente vai trabalhar com essa definição. É claro que essa definição ela não é perfeita, ela não é absoluta, mas se alguém É, quiser contradizê-la, né?
É uma definição que a gente viu que ela serve para praticamente, assim, ela abrange uma grande quantidade de casos, ou todos os casos, vamos dizer assim. E só lembrando também que quando a gente diz aqui perceber, por exemplo, a gente não está falando de, no caso, computador, se a gente tiver sensor, né, que envia sinais elétricos, ele não está percebendo, não existe percepção. Na verdade, é puramente ali uma transmissão de uma informação de um lado ao outro, mas não existe uma percepção daquela informação que foi transmitida. Portanto, Isso. não há consciência. Foi muito bom você ter falado isso. No computador não existe a percepção, existe uma obtenção de uma determinada informação. Ou seja, o computador ele tem a capacidade de receber um determinado pulso elétrico e retransmiti-lo, mas não significa que ele percebe o estímulo do pulso elétrico. Exatamente. É uma diferença semântica, né, importante aí que a gente está trabalhando. E outra coisa que a gente está também aqui se referindo estritamente ao ser humano na questão da consciência. Isso, exatamente. A consciência que a gente vai trabalhar aqui é no ser humano, consciência humana. Então, como o Léo disse anteriormente na introdução, primeiramente vamos abordar as explicações materialistas para a consciência. A gente sabe que tem várias explicações, porque no meio acadêmico, no meio científico, essa questão não está resolvida sobre a origem e formação da consciência. Até porque não conseguem nem identificar uma área do cérebro onde está localizada ali fisicamente a consciência, né? Então é um campo de estudo bem... Estudo ainda que está... caminhando ainda. Né? Exatamente. Então, eu vou tratar agora de algumas explicações de um cérebro, né? A primeira, que o cérebro produz a consciência através das relações físico-químicas que ocorrem no cérebro. Ou seja, são os processos de neurotransmissores, que são os agentes químicos, mensageiros químicos, e os pulsos elétricos, né, que seriam de naturezas físicas. O cérebro gera uma consciência, ou seja, o cérebro, algo físico, gera algo abstrato. Alguns defendem essa consciência como uma coisa abstrata originada de algo físico. E outra linha também defende que a própria transmissão entre os neurônios, a rede de neurônios, a cadeia interligada de neurônios, é a própria consciência. Fazendo assim só uma comparação, é mais ou menos que você define, por exemplo, temperatura, né? Temperatura, segundo a ciência, é o grau de agitação molecular, né? Falando assim de uma forma bem resumida, né? Não é que a agitação molecular faça atrito e com atrito produza o aumento de temperatura, não. Eles dizem que a agitação molecular é a temperatura. Isso, exatamente. O outro exemplo, para ficar bem claro, a corrente elétrica é produzida pelos elétrons, pelo fluxo de elétrons. E a outra corrente o fluxo de elétrons é a corrente elétrica. Então, só para ficar dividido aqui. Aqui a gente não está abordando se está certo, errado, se concorda ou não. Apenas estamos abordando... mostrando a visão. A visão, as linhas que eles defendem. Agora nós vamos entrar na linha argumentativa, né? Por que é impossível, pelo menos nessas duas linhas de explicação cética, né, sobre a consciência, porque é impossível ela ser originária daí. Sobre o primeiro caso, da consciência como sendo alguma coisa abstrata, ser produzida por algo físico, para poder afirmar isso, teria que dizer primeiro, existe algo na natureza, ou seja, algo físico, que gere alguma coisa abstrata, ou seja, não físico? Eu, pelo menos, desconheço, né? No meu conhecimento, realmente, acho que não existe nada físico que tenha produzido. Ou seja, nada na natureza me leva a crer que algo físico gere algo não físico. Simplesmente não existe. Não existe. A única coisa que ele defende que existe é justamente esse processo. É do físico nascer algo abstrato, ou seja, é o cérebro produzir a consciência. Não existe nenhuma lei química, física, biológica que possa demonstrar isso. Simplesmente não há. Coisas materiais vão exercer transformações em coisas materiais. Você não vai ter como criar algo abstrato a partir de coisas que são puramente materiais, que não saem da materialidade, né? Ou seja, a matéria, a gente só realiza transformação sobre ela, a gente só vai transformar a matéria, a gente não tem como transformar algo abstrato, né? Exatamente. O argumento ele já tem uma base filosófica aí, né? Exatamente. Esse primeiro argumento é muito fácil de ser rebatido, eu acho que nem mesmo ele é utilizado com alguma
frequência ou relevância, né? Eu Porque acho que a maioria assim, dos cientistas acreditam no segundo, né? Que justamente a consciência ela seria essa rede essa neuronial, né? rede de neurônios transmitindo informação, né? Exatamente. Ou seja, é algo físico-químico, é a própria consciência. Ou seja, já não é mais uma coisa física que gera uma coisa abstrata, não. A coisa física é a consciência, ou seja, a consciência é de natureza física. Bom, então, esse segundo argumento vai precisar de um pouco mais de atenção para ser refutado, né? Porque é um pouco mais complexo, um pouco mais longo. Então, a pergunta que nós fazemos é: por que temos a impressão de que nós temos uma transcendência? Ou seja, nós acreditamos, nós sentimos ser algo para além da matéria. Ou seja, que nossa consciência, nós estamos para além do nosso cérebro. Ou seja, a gente não sente como se a gente fosse o cérebro, ou como se a gente fosse o corpo físico. A gente sente estando no corpo físico, controlando o corpo físico, comandando, mas o nosso raciocínio, as nossas emoções, as nossas percepções, elas são todas relacionadas a uma identidade, a um eu interno. Exatamente. Né? E que nós acreditamos estar para além daquela coisa física, do cérebro. Exatamente, Bom, essa é uma pergunta que eu me faço, o Léo com certeza se faz, e milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro fazem essa pergunta. Só que a linha científica acredita que a consciência é o físico. Por que isso acontece? Muitos céticos, né, muitos materialistas, ateus, defendem que, na verdade, o cérebro está iludindo você de que a consciência é algo externo ao cérebro, é uma coisa para fora do cérebro. Primeira coisa que nós notamos nessa defesa, nessa afirmação: o cérebro ilude você. Você quem? Mas peraí, mas se o cérebro é a consciência, falar que o cérebro ilude você já é uma contradição, porque você já está partindo do princípio que existem uma dicotomia entre você e o cérebro. Entre você, ou seja, o ser consciente, e o cérebro. As pessoas não percebem, mas está implícito que o você nelas é um eu, né, uma identidade, para além do não cérebro. É um cérebro. E na própria pergunta, isso já se manifesta, e implicitamente já se manifesta, né, que a pessoa se vê como realmente fora. Bom, isso já entra em contradição, né? O cérebro e você, e o cérebro ilude você, é uma contradição. Vamos supor então que ele defina: não. O você é o próprio cérebro. Foi apenas Esse tipo de pergunta que a gente faz geralmente empurra a pessoa justamente para esse argumento. Não, mas na verdade o cérebro está iludindo a si mesmo, né? A si próprio. Exatamente. O cérebro está iludindo a si próprio. Justamente essa ideia de você é uma própria ilusão. Então, vamos refutar isso. Mas antes nós precisamos também fazer uma definição do que é uma ilusão. A ilusão, de acordo com muitos dicionários que nós pesquisamos, né, é a distorção da percepção dos sentidos de um sujeito. Para haver uma ilusão, é necessário que haja alguém que possa ser iludido. Por exemplo, você não pode iludir uma pedra. Apesar de eu poder impressionar fisicamente uma pedra, ou seja, eu posso pegar uma pedra, trocar, jogar na água, bater nela, a pedra por si só não tem a capacidade de perceber essa minha interferência física nela. Ou seja, ela não tem o quê? Consciência. A faculdade de perceber-se e perceber algo externo a ela, através dos sentidos. Então, o que eles utilizam para explicar essa ideia da transcendência, né? Ou seja, que o cérebro, em outras palavras, ilude a si mesmo. Ele é a ilusão e ele é o iludido, ao mesmo tempo. O que é uma coisa bastante estranha. O que já é uma coisa muito estranha, a ilusão ser o próprio iludido, mas vamos admitir que a ilusão é o iludido, ao mesmo tempo. Se a gente olhar a definição de consciência, a gente vai ver que a consciência é a faculdade, né, a propriedade, que se define como a percepção, né, a faculdade de perceber algo, e algum estímulo externo ou interno a ela. O problema é que o iludido é o cérebro, ou seja, para ser iludido, ele precisa ter alguma consciência, senão ele jamais será iludido. A ilusão, que é o produto do cérebro, que é a consciência, esta precisa necessariamente vir antes da faculdade de perceber-se iludido. Ele é um argumento circular em essência. Ele entra em loop. Vamos assim tentar explicar. Para perceber, eu preciso ter consciência. Para ser iludido, eu preciso ter algum grau de consciência. Isso. Porém, ele está falando que a própria consciência é a ilusão.
para você ser capaz de perceber e para você poder ser iludido, você já precisaria estar tendo consciência. Então o argumento ele fica sempre nesse loop. Você está dizendo que já existe uma consciência antes de ser criada a consciência. E aí o argumento, de acordo com as nossas bases da filosofia, base lógica, esse é um argumento impossível realmente. Não É impossível. É impossível. Você precisa estar consciente para ser iludido. Assim, geralmente eu penso que esse é um argumento que as pessoas elas acabam usando, né, para não ficar por baixo na argumentação e não sair perdendo, então elas acabam empurrando um argumento desse tipo. Ah, o cérebro ilude. A pessoa não parou para pensar em como esse argumento ele já é contraditório em essência. É um argumento que ele vai entrar em loop e você não vai solucionar essa questão. Bom, então, tendo em vista o argumento que nós construímos, a linha argumentativa que nós construímos anteriormente, fica claro assim que o meio científico tenta dar uma explicação da consciência, uma consciência material, só que não se reflete profundamente nas questões que está justificando. Não se reflete direito do que é a ilusão, do que é a faculdade de percepção, ou seja, não se aprofunda nesses temas para poder perceber a contradição inerente na construção de toda a linha científica, justificativa, né? Até é uma questão interessante, porque os próprios céticos, né, acabam falando que nada foge da realidade físico-química. Então, se nada foge da realidade físico-química, como você explica a visão, como que você explica a audição, como você explica o paladar, olfato, todos os sentidos físicos, os pensamentos e a consciência, por exemplo. Se nada foge disso, não poderia existir sentimento num mundo em que é puramente físico-químico. Ou seja, tem que existir algo além da matéria, né, que não se resuma aos processos físico-químicos, que seja capaz de ter uma percepção inata, ou seja, já seja próprio dele. Alguns céticos vão dizer, existe um hormônio, existe uma endorfina que vai te amenizar a dor, ou um hormônio que vai te causar a dor, ou o que seja. Mas isso não explica a dor. Isso explica apenas o que se passa no cérebro quando ocorre a dor. Mas isso não é a dor. Exatamente, porque ele, por exemplo, poderá explicar, o cara bota o dedo no fogo, então as células sensoriais, né, elas emitem um pulso elétrico que passa até o cérebro indica que tem algo errado e tal. Exato. Tudo bem, você está explicando de fato o processo físico-químico ocorre, mas você não explica o que é a dor, a sensação da dor. A sensação da dor é uma coisa o quê? Abstrata, não é uma coisa física, não é uma coisa química. Para você provar isso, teria que provar justamente isso, que esse sentimento de dor, essa noção, é produzida por algo físico-químico, uma coisa abstrata seja surgida por algo físico-químico. Exatamente. Ou seja, o que a gente defende é que o cérebro é onde se manifesta, o lugar onde se manifesta a consciência, mas ele não é a consciência. Exatamente. Então, e muitos céticos, né, assim, além deles acharem que o cérebro ele é estritamente algo físico-químico, eles também acham que é possível criar um computador que seja capaz de simular ou reproduzir exatamente ali uma consciência, né? Ou seja, ele ter uma consciência própria e que ele consiga fazer exatamente o que o ser humano faz, né? Exatamente. Pensar por si próprio. E geralmente esse argumento ele vem assim muito do desconhecimento de como funciona ali na base o computador, né? E eu vejo assim que isso é uma questão um pouco boba, né, por parte dessas pessoas, porque o computador ele trabalha puramente, se a gente for ver assim, analisando no nível mais básico dele, puramente de forma mecânica, vamos dizer assim. Ele é eletrônico, ele é um dispositivo eletrônico, mas ele funciona de uma maneira, se a gente for pensar, de uma forma mecânica. Não existe uma consciência ali que realiza. O que existe sim é a programação que o desenvolvedor coloca ali no computador, né? E o computador simplesmente ele segue aquela programação, ou seja, ele segue o que o ser humano criou ali nele. A gente pode falar de uma outra forma e dizer o computador ele nada mais é do que um reprodutor do pensamento humano, né? Só que de uma forma bem determinada. Eu não vou me estender muito assim sobre esse assunto, falando assim no máximo em 2 minutos sobre isso. Se a gente for lá no nível mais básico do computador, a gente encontra os transistores. Os transistores, eles formam portas lógicas. Existem 3 tipos de portas, né? E, OU e NOT. Essas portas, elas simplesmente funcionam como se fosse uma função matemática, né? Você tem uma ou mais entradas, na verdade, você vai ter uma saída, ou mais saídas. Só que essas saídas são pré-programadas, ou seja, se
eu colocar determinada entrada nessa porta, vai sair exatamente aquela saída sempre, ou seja, considerando que não exista erro ali dentro, sempre vai existir aquela saída. Ou seja, é programado para isso. E com essas portas lógicas, com o agrupamento delas, vocês formam o que o computador a gente chama de instrução. A linguagem ali do processador, né? São instruções, ou seja, você vai fazer uma soma, você vai fazer uma divisão, uma multiplicação, né? Operações matemáticas ou operações lógicas. Então, com o conjunto dessas instruções, você forma aquilo que é chamado de programa. Essa sequência de instruções produzem exatamente aquilo que o programador queira que o computador faça. Mas o computador, aqui a gente tem que ressaltar que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Simplesmente ele está fazendo aquilo que o ser humano pediu para ele fazer. A gente pode dizer, em outras palavras, que a inteligência que ele tem é a mesma inteligência que um abridor de garrafas, ou seja, zero. Não tem inteligência. Ou seja, ele não tem consciência justamente porque ele não percebe aquilo que ele faz. Que é justamente Exatamente. Uma das faculdades da consciência, né? Perceber os sentidos, né? que lhe chegam. Exatamente. Seja, ele não tem consciência do que ele está fazendo, se a atenção é menor ou maior. Ele simplesmente recebe aquilo e codifica e faz, só que sem perceber isso. Exatamente. Exatamente. Muita gente costuma dizer assim, mas se eu colocar sensores no computador, colocar uma câmera, colocar um microfone e tal, o computador está sendo capaz de ouvir ou de ver. Né? Não, isso é um argumento assim, totalmente sem sentido, porque o computador ele não tem consciência nenhuma do que se passa por ele. Na realidade, no máximo ele estaria enxergando bits. Isso se ele fosse capaz de enxergar alguma coisa. Né? Ele estaria enxergando bits ou nível de tensão elétrico que se apresenta hora mais alto, hora mais baixo. A imagem que a gente vê, na verdade, está sendo decodificada para uma outra etapa que é de nível binário. E ponto. Exatamente. Ele não tem consciência da visão que ele tem, tipo assim, entre aspas, da visão. Ou seja, ele só recebe, digamos assim, o sentido, mas sem perceber o sentido, sem perceber a visão. Isso. Então, assim, voltando à parte principal do computador, em relação a essa questão da inteligência artificial, de você criar um computador que seja capaz de pensar por si próprio, seria você fazer um programa em que o próprio programa também contém um programador junto. Ou seja, que o programador seja programado. Exatamente. E como é que você programaria o programador, né? Isso seria uma coisa bem difícil. Mas mesmo que isso fosse possível, o computador ele continuaria não sendo consciente, porque os processos que estão ocorrendo ali dentro dele não são decisões conscientes, são decisões que, no fundo, na essência, são programadas. Na realidade, eu imagino que quanto mais você programa, ou quanto mais código de programação você insira nele, mais você está indo no caminho oposto do que é justamente a consciência. Porque tudo que é programado não pode ser consciente. Programado é simplesmente feito para seguir uma determinada sequência de instruções. O consciente, ele pode se autoprogramar até, e ele pode desenvolver suas próprias ideias e pensar e ter a decisão e a capacidade de arbitrar as suas decisões e a sua interação com a vida de forma própria. E mais, né? Ele é capaz, assim, uma importante também definição do que é consciência. O ser consciente, ele tem, primeiro, a consciência de que é consciente. E autoconsciência. Segundo, da autoconsciência, né, da autoidentidade. E ele ainda é capaz de julgar, né, de comparar os seus próprios pensamentos e ações. Exatamente. É uma coisa importante. Ele julga, avalia os seus próprios pensamentos. O que é uma coisa que, notadamente, o computador não faz. E, por exemplo, como é que você criaria um computador que fosse capaz de ter uma própria identidade, né? Ou seja, se não existe uma capacidade inata de algo possuir, por exemplo, própria identidade, uma própria consciência, isso não é possível de você passar para algo que não tenha consciência ou não tenha aquele sentimento de autoidentidade. Porque a autoidentidade é como se fosse uma percepção que ela não existem meios de ser passada de fora, né? Exatamente. É intransferível o sentimento de autoidentidade. Exatamente, intransferível. Você querer programar um computador para que ele cada vez mais ele possa ter um sentimento de autoidentidade é mais ou menos você utilizar cada vez mais palavras para explicar, por exemplo, como enxergar para um cego. Se o cego ele não tem aquela capacidade de enxergar, não adianta você explicar de qualquer outra maneira que ele não vai entender o que é enxergar. Exatamente.